Eu quero falar sobre relação sexual com espíritos. Isso existe? Opa, vamos falar disso. Isso existe? Existe. Ó, antes do pastor explicar isso, que é polêmico, existem muitas histórias de pessoas, relatos de pessoas que se sentem não sei se é a palavra tão forte, em um momento espiritual, dormindo, em um sonho em que foi violentado. Existem pessoas que acordam com sêmen nela. Eu já ouvi várias histórias disso. Não tá dormindo com ninguém e passa uma guerra espiritual nessa área sexual tão forte e é algo espiritual. É por isso que eu toquei nesse assunto. Já ouvi várias histórias e agora pro pastor falar. Então essa é a pergunta. Existe relação sexual com espíritos? Existe. Eu peguei um caso. Aliás, peguei dois casos. Muito parecido um com o outro. Isso é muito sério. Possivelmente alguém se identifique com isso e diga, olha, é claro, eu não quero a exposição de ninguém, mesmo nos comentários, não é esse o interesse, né? Mas manda inbox, né, pastor? Se quiser Manda mandar inbox. Gente, eu não sou resolvedor de problemas. Eu sou um indicador de solução. É diferente. Uma senhora, membro da igreja, me chamou e disse para mim, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você vá lá na minha casa orar. Ela morava num bairro chamado Vila C. E eu disse, eu vou lá orar. Peguei o óleo da unção e fui na casa dela. Quando eu cheguei lá, até aí eu não sabia qual era o problema. Eu cheguei lá apenas para orar. Quando eu cheguei na casa dela, ela disse para mim, o senhor pode ungir a minha casa? Eu disse, posso, claro que posso. Então eu comecei a orar. Ungi a cozinha. E aí eu comecei, até que eu cheguei num corredor. Quando eu cheguei no corredor da casa dela, eu dei de cara com uma pessoa que eu não sei quem era, não conhecia. Aquele homem, ele era magérrimo, totalmente, vamos dizer assim, sabe o maracujá quando ele envelhece, que ele fica seco, ele fica todo enrugado? Nossa. Assim era este homem. A pele dele era toda enrugada, esquelético. Aqui na região do queixo dele tinha um capucho de barba assim que vinha até aqui embaixo. Loiro, ruivo, meio ruivo, magro, esquelético, e ele tava com tipo uma cueca box assim, branca. Eu nunca vou me esquecer disso. Aquele cara era horrível, horrível. Os olhos dele eram esbugalhados assim. E quando eu entrei no corredor, ela já tinha ido, eu encontrei ele no caminho. Quando eu entrei, que eu olhei ele no caminho, eu tremi na base, eu falei, nossa, eu tô entrando na casa da irmã, e, poxa vida, ela nem sequer para avisar que tinha visita na casa, né? O cara sai aqui, pô, tudo de cueca, vai dizer, vai me xingar esse cara. Mas quando eu olhei para aquele homem, eu pensei, poxa, mas essa mulher não tem marido. O que é isso? Ele passou por mim no corredor assim, e eu virei de lado para dar espaço para ele passar. Ele passou. A hora que ele passou, chegava no fim do corredor, tinha uma janela com grade. Ele chegou na janela com uma distância mais ou menos de uns 20, 30 centímetros assim, se lançou na janela. Ele agarrou na grade, colocou os pés na grade assim e projetou o corpo e passou pelas grades. Credo. Eu vi toda aquela cena, todo arrepiado. Cheguei no quarto dela para ungir e eu falei para ela assim, quem é esse homem assim, 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 assado? Aí ela começou a chorar e falou para mim, esse homem, como que você viu ele? Eu falei, eu vi ele agora. Ela disse para mim, eu não aguento e é por isso que eu te chamei. Todas as noites ele me violenta enquanto eu durmo. Meu corpo é marcado pela violência sexual. Meu Deus. Ele me deixa toda marcada, ele mantém relação sexual comigo, eu acordo toda cheia de sêmen. E eu não aguento mais essa vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu fiquei estarrecido porque era o primeiro caso que eu estava pegando. Não sabia como lidar. Era tudo novo, porque era uma dimensão que eu não havia pisado ainda.
E eu disse para ela, vou fazer valer aquilo que eu aprendi sempre, que na autoridade do nome de Jesus todos os espíritos se submetem. Eu fiz uma oração por ela. Eu ungi o corpo dela, passei o óleo sobre ela, ungi o quarto, o corredor, ungi a janela e coloquei uma blindagem do céu e disse, aqui você nunca mais vai entrar. A partir daquele dia, aquele sujeito, aquele espírito nunca mais tocou num fio de cabelo daquela mulher e hoje ela é minha obreira. Olha só. Ela é hoje minha obreira. Até hoje está comigo. E então, de repente agora, o que te causa um tumulto é pensar, por quê? Que motivação? Como assim? É uma fusão do natural com o sobrenatural. E aí? Como é que se resolve um angu desse? Cara, Os senhores que estão aí, como resolveriam isso? que loucura, mano. Mas, cara, eu nem. Nossa, nunca Você imaginei. nunca ouviu falar nisso? Nunca imaginei que teria essa outra forma, né, de manifestação. Cara, eu encerro esse assunto dizendo uma frase que o pastor disse no primeiro episódio e que tem sido muito repetida aqui. O sobrenatural é mais real que o natural. Exatamente. O caminho do natural para o sobrenatural, de repente seja uma linha muito fina, como você disse naquela ocasião. Mas de onde e por quê? Primeiro, gente, isso não acontece com qualquer um. Existem N fatores que condicionam uma pessoa a viver uma vida dessa. A gente, lá na igreja, tem o costume de fazer com as pessoas o chamado mapeamento espiritual, onde você vai mapear a história dessa pessoa. Você vai descobrir que existem espíritos atormentadores que chegam na vida de uma pessoa e causam as mais terríveis situações por conta daquilo que elas viveram ainda no ventre da mãe. Ainda no ventre da mãe. Por exemplo, existe uma explicação para a pseudociese. Vamos pegar aqui numa linha científica. Existe uma explicação para isso? Quem diria isso? Quem poderia responder isso com uma maior facilidade? Um médico. O médico vai dizer, não, fator emocional. Questões traumáticas. Ok? Ok. Mas não se pode descartar a possibilidade, eu sei que vou falar para muita gente inteligente que vai acessar isso, não se pode deixar de lado as questões espirituais e condicionar tão somente elas a questões científicas. Existe uma fusão do natural com o espiritual e essa linha é muito fina. E eu atendi um caso de uma menina com pseudociese e de chegar nela, orar por ela. A pseudociese, deixa eu falar da forma corriqueira para o pessoal entender. Ciese, pseudociese, pseudo de falso. Né? Toda a expressão pseudo é de falso, um fake. Né? Ciese pela ideia da geração no útero. Um filho de uma gravidez psicológica. É aquela mulher que ela fica, se deixar 9 meses grávida e não tem bebê dentro dela. Cresce a barriga Cresce e tudo a barriga. mais. De eu chegar numa casa e colocar a mão na barriga dessa menina e orar pela gravidez dela e eu dizer, Senhor, se esse não for um menino, um bebê, então faz desaparecer isso agora e a barriga dela murchar na hora. Então, acontece, gente. Isso não é brincadeira. Então, por questões de ordem traumáticas, infância, no ventre da mãe, então está condicionado a uma série de fatores aonde o adversário se viu na oportunidade de ali ingressar e fazer disso um caminho para um acesso, mesmo que essa pessoa já tenha idade. Entende? Essa é uma janela, tá? Essa é uma janela explicativa. Não vou confrontar quem tenha outras, que abriu outras, mas essa é uma janela explicativa para isso. Entende? Questões traumáticas, enfim. As síndromes, por exemplo, quando alguém defende, tem consigo patenteado uma síndrome. Essa síndrome, ela não nasceu com isso. Possivelmente ela desenvolveu. Não é? Por exemplo, a síndrome de Estocolmo, não é? Borderline e tantas outras síndromes que a gente sabe que são doenças desse tempo agora. A depressão,
né? Então a gente sabe que isso é oriundo muitas vezes de um choque traumático, de violência na adolescência, por exemplo, uma criança que foi violentada, uma criança violentada pelo tio, pelo avô, pelo padrinho, enfim, ela guardou essas questões traumáticas e foi desenvolvendo dentro dessa ideia, desse campo, e isso se viu uma oportunidade para o inimigo entrar e depois fazer guarida, morada, e aí desenvolver fatores como esse que eu contei no princípio. Pastor, nessa mesma questão, pode ser também atrelado a fatores geracionais também? Vindo do Hereditário? Hereditário, por exemplo, Pode, vindo do vô, do pai? pode estar acionado à linhagem dos genes. Isso pode estar, sim, também numa questão hereditária, adquirida. Eu defendo essa visão de maldição, que pode ser hereditária, pode ser adquirida, né? Então pode sim, eu acredito. Essa é a minha visão. Porque às vezes a pessoa tem lá, né, uma certa idade e ela desenvolver essas manifestações e ela não tem nenhum histórico, mas daí também acredito que o senhor trabalha também na questão de perguntar se os pais passaram pela situação, se os avós... Passa, um pra poder mapeamento vai fazer essa busca. Né? Vai fazer essa busca. Isso, quem sabe você está assistindo e pensando, poxa, mas eu não tenho nada a ver com o pepino, estou pagando por algo do meu avô. Só que a Bíblia é clara em dizer em várias passagens que filhos, gerações pagavam por erros dos seus antepassados. Isso é uma coisa que, infelizmente, hereditariamente acontece e existe, né, pastor? Exatamente. É bem verdade que cada caso é um caso, certo? Eu sei que esse é um fato, de repente, das pessoas olhar e dizer assim, mas que loucura é isso, mano. Eu também pensei assim. Eu também. É igual nós está falando, às vezes esse natural é só a ponta do iceberg, é só né? a ponta. Gente, vocês não fazem ideia. Faz ideia.